Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Deus seja louvado, né? Nessa noite nós vamos estar lendo o livro de Atos, do capítulo 7, e a partir do versículo 48. Eu tinha dito na semana passada para os irmãos darem uma lida no capítulo, né, que é muito grande, é muito extenso. Esse capítulo de Atos, na verdade, ele é uma pregação, né? Uma pregação que Estevão fez ali para os líderes religiosos daquela época, lembrando eles desde o início de quando Deus havia chamado o patriarca Abraão e fazendo ali um percurso até os dias atuais, né? Estevão vem ali acusando os judeus de serem os grandes culpados, né, da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, nós aprendemos que no início a igreja ia fazer ali um grande trabalho em Jerusalém e em Israel, e depois ela ia se expandir para o mundo. E é exatamente depois desse fato, depois dessa pregação de Estevão e depois da morte de Estevão, que a igreja realmente começa a marchar em direção aos gentios. Até aqui a igreja estava concentrada em pregar para os judeus. A partir daqui, no capítulo 8, semana que vem, ou quando o Senhor nos der a oportunidade, nós vamos ver que a igreja vai para os gentios. Então, nós vamos ver a diferença, irmãos, que vai ser quando realmente Pedro e Lucas e Paulo começarem a pregar para os gentios, a levar a palavra para os gentios. Como a gente vai ver a graça sendo instalada de uma forma tão soberana. Porque até aqui a lei ainda permeava a mente dos judeus daquela época, né? E Estevão faz um discurso aqui tremendo, né? Trazendo à mente, a lembrança aos judeus de como eles são culpados, né? De toda maldição que caiu sobre eles, porque eles fizeram um pacto com Deus lá no Monte Sinai. De que se eles cumprissem todas as leis de Deus, Deus ia os abençoar tremendamente. Porém, se não cumprisse, eles iriam ser amaldiçoados. Esse era o peso da lei. E é por isso que Jesus veio e quebrou toda essa maldição e nos deu a graça para que sobre nós não caia mais nenhuma maldição. Porque toda a maldição da lei caiu sobre ele. Ele absorveu toda a maldição da lei, levou na cruz do Calvário, morreu lá e com ele foi o nosso velho homem e ao ressuscitar, ele trouxe uma nova criatura em si e para as nossas vidas e através do Espírito Santo nós estamos hoje nessa graça maravilhosa que nos foi ofertada e dada de graça por Deus. Amém? Eu vou ler a partir do verso 48. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, verso 48. Que diz assim: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, vós, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas as coisas? Aí ele diz lá no verso 51, se voltando para os judeus, depois que ele lê, né, ou que ele em mente tendo essa profecia, diz para os judeus, ele se volta e diz: vocês são homens obstinados e incircuncisos de coração e de ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas vocês não perseguiram, assim como os vossos pais também não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora são traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por meio de anjos, nunca, olha o que Estevão diz, nunca obedeceram à lei. Vocês que receberam a lei por meio de anjos, nunca obedeceram à lei. Ouvindo isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Todo-Poderoso. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram, e todos juntos contra ele. E o expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas despuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, morreu. Irmãos, nós estamos aqui numa passagem que toda vez que eu leio, eu em espírito e em mente me transporto para este lugar nesse momento. Estamos vindo já de algumas semanas lendo Atos dos Apóstolos e observando que a igreja tem sido perseguida desde o início. Perseguições, mentiras, calúnias, prisões, mortes, o tempo todo. O tempo todo a igreja sofrendo perseguição. E aí chega um momento em que eles resolvem abrir mão de uma vez por todas, como eu disse semana passada, da ordem do templo. Eles resolvem que eles não vão dar mais 10% do que eles têm, porque de acordo com o que eles entenderam, de acordo com o que o vento soprou na mente e no coração deles, eles não estavam vivendo mais de acordo com a lei. A lei havia caído em caducidade, a lei havia sido substituída pela graça divina que em Cristo havia sido ensinada desde o início do seu ministério. Quando João diz com muita propriedade que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Jesus veio para os judeus, isso é fato. Ele veio para os seus, porém, os seus o rejeitaram. Mas o versículo continua dizendo que a todo aquele que o recebeu, seja ele judeu ou não, lhe foi dado o direito de ser chamado de filho de Deus. Então a palavra é para todos, a graça é para todos, mas Deus é fiel. E como ele foi fiel com Abraão, com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos, como ele foi fiel com Moisés, com Josué, com o povo que ainda conseguiu entrar na terra prometida, como ele foi fiel com Davi, com Salomão e com todos aqueles a quem ele ungiu, ele também seria fiel com aqueles judeus da época de Jesus, quando ele veio para ministrar o evangelho. Porque Jesus é o Deus eterno. Ele foi e veio como Messias, mas ele também era profeta e é rei. Ele fez todos os papéis para cumprir em todas as coisas. Mas eles não o aceitaram. Eles o rejeitaram. Mas todo aquele que o aceitou recebeu dele o direito de ser chamado de filho de Deus. E nós chegamos no momento em que eles entenderam que eles tinham que doar tudo que tinham, repartir entre os mais necessitados, e eles começaram a fazer isso, e a graça de Deus foi crescendo sobre eles, e a cada dia eles iam cada vez mais se juntando, a multidão ia crescendo, e cada vez mais as pessoas iam recusando aqueles líderes religiosos do templo que viviam ao seu bel prazer, que faziam as coisas de acordo como eles pensavam, como eles queriam. Nem eles seguiam a lei. Eles só diziam, Jesus disse isso várias vezes, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam vocês fazerem, mas eles mesmos não fazem. Jesus denunciou isso várias vezes. E a igreja saiu disso, irmão. A igreja se afastou disso. A igreja estava longe disso. E os líderes continuavam perseguindo a igreja. E aí eles levantaram ali 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas, para ajudar com a divulgação do evangelho. E Estevão
de casa em casa, ao levar o alimento para aquelas viúvas, para aqueles órfãos, para os estrangeiros, ele levava o conhecimento da palavra. Ele levava o esclarecimento da graça de Deus para a vida daqueles homens, mulheres e crianças. E ali os líderes religiosos ficaram sabendo que Estevão estava fazendo aquela grande obra, com milagres, com prodígios, e prenderam Estevão e colocaram ele diante do sinédrio. E Estevão traz aqui uma pregação, um discurso que começa lá com Abraão, como eu disse, e vem vindo para Isaac, para Jacó, mostrando para os judeus de sua época como Deus tinha sido fiel e cumprido cada promessa que ele tinha prometido, porém ele não tinha tido o retorno daquilo que ele esperava dos filhos e filhas de Israel, que era a obediência à sua lei, a qual ele expôs diante do Monte Sinai, e eles aceitaram de bom grado através de Moisés. Eles não cumpriram a lei. E Estevão, depois que discursa, depois que mostra para eles, dado por dado, item por item, diz para ele: olha, vocês são homens obstinados, teimosos, de dura cerviz. Vocês nunca cumpriram a lei de Deus, vocês nunca obedeceram ao Senhor. E este que morreu na cruz do Calvário é o Rei da Glória. E foi vocês que mataram, porque da mesma forma como os pais de vocês no passado perseguiram e mataram os profetas que profetizaram sobre ele, que ele viria, que ele reinaria, que ele morreria, mas ressuscitaria, que ele seria o Messias, aquele de quem Moisés disse ainda lá no deserto: Deus vai levantar entre vocês um profeta igual a mim e vocês têm que obedecer a ele em tudo. Moisés disse isso para o povo e eles não obedeceram, da mesma forma como eles foram desobedientes e mataram os profetas e perseguiram os homens de Deus. Vocês fizeram a mesma coisa. Vocês perseguiram e mataram o Rei da Glória. E aí, irmãos, a Bíblia diz aqui que eles começaram a ficar com ódio em seu coração. E o ódio era tão grande que dava para ver eles rangindo os dentes de tanta raiva que eles estavam de Estevão. E as escrituras vão nos dizer que eles pularam todos de uma vez em cima de Estevão, arrastaram ele para fora da cidade, tiraram as suas túnicas em sinal de reverência a Deus. Irmão, olha que ironia. Olha que ironia, irmão Jaime. Eles tiraram a túnica, porque era sagrada, aquela túnica que eles vestiam, em reverência a Deus, como se eles não fossem pecar, e apedrejaram Estevão até a morte. Mas Estevão, antes de morrer, irmão, cheio do Espírito Santo, Estevão olha para o céu e diz: eis que vejo o céu aberto, e olho e enxergo a glória do Todo-Poderoso, e Jesus está em pé à direita de Deus. E antes de morrer ainda ele diz: Senhor, recebe o meu espírito e não nos impute este pecado. Irmãos, olha que coração temente. Olha que coração voltado para o Senhor. Olha que homem dirigido pelo sopro do vento do Espírito Santo. É assim que o cristão tem que ser. É assim que o cristão tem que fazer. Mesmo dizendo a verdade na cara dos mentirosos, mesmo chamando essa raça de víbora, de hipócritas, como Jesus chamava de ladrão, de filhos do diabo, ainda assim na hora da morte ele tem compaixão e misericórdia, porque dentro dele arde o fogo do Espírito. Mas uma coisa é eu ter compaixão e misericórdia e orar por eles, e outra coisa é eu me misturar e mentir e falsificar a palavra de Deus, como a maioria esmagadoramente tem feito. O que a igreja precisa nesses últimos tempos, e eu digo últimos tempos porque de fato são últimos tempos, é ter a coragem que a igreja primitiva tinha. É ter a coragem que esse homem, esse diácono do Senhor tinha, de falar a verdade na cara dos mentirosos, de chamar de ladrão aquele que é ladrão e dizer para ele, para de roubar o povo de Deus.
Para de fazer o errado, obedece ao Senhor. Escuta a palavra de Deus e lê as Escrituras. Para de ser teimoso. Para de ter uma dura cerviz. Para de perseguir os profetas de Deus. Porque Deus vai pesar a mão assim como pesou lá nos judeus em Israel em 70 depois de Cristo. Aí, irmãos, tendo conhecimento de Atos dos Apóstolos até aqui, até o capítulo 7, desde o capítulo 1 que nós lemos até o capítulo 7, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, a descida do Espírito Santo e a perseguição que ali começou a ser gerada contra a igreja. Eu pergunto para você que está me vendo aqui agora comigo na live e você que está me vendo no YouTube. Quem foram os primeiros inimigos de Deus ou os primeiros inimigos do povo de Deus desde a antiguidade? Se não o próprio povo de Deus. Quem eram os inimigos de Jesus? Quem foram os primeiros inimigos da igreja? Depois, na continuação, nós vamos ver que Roma toma esse papel. Mas antes de Roma, quem foram os inimigos da igreja do Senhor? Quem era que estava se opondo à obra de Deus? Eram os judeus, o próprio povo de Deus, para quem o Messias veio. E aí, quando Jesus diz, lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, que quando vocês verem Israel sitiada por exércitos, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Aquele que estiver no eirado, não desça em casa para tirar coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar nada em casa. Ele está falando isso para quem? Para nós que vivemos agora ou alguém que vai viver daqui a mais 100, 200 anos quando vier o fim do mundo? Não, ele está falando isso para os judeus daquela época. Porque quando realmente Tito, com todos os seus exércitos romanos, rodearam Israel para destruir totalmente a cidade de Jerusalém e o templo, aqueles judeus que ouviram a palavra de Deus, a igreja primitiva, que eram realmente seguidores de Jesus, que estavam recebendo o sopro do Espírito Santo, antes que a cidade fosse atacada, saíram de lá. Escaparam. É histórico, eles saíram de lá. Todos os cristãos, não morreu um cristão naquele cerco, na destruição de Jerusalém. Todos saíram dali e foram morar além do Jordão, numa cidade chamada Pela. Todos sobreviveram, só os judeus morreram naquela situação lamentável na qual eles passaram quando o exército entrou ali e matou a todos. A maioria, mais de 1,5 milhão de judeus morreram naquele flagelo e os que ficaram vivos foram levados como escravos para a terra distante. Então, o castigo de Deus veio sobre eles, irmãos. Tudo que Jesus disse veio sobre eles. Jesus veio sim nas nuvens, assim como Deus no Antigo Testamento veio nas nuvens em julgamento a várias nações. Jesus veio nas nuvens em 70 depois de Cristo para julgar Israel e julgou. E como eu disse no culto passado, na pregação passada, aquela última semana que está perdida na mente de um monte de crente se completa aqui. Agora, no capítulo 7, com Estevão. A cidade tinha sido reconstruída, o templo tinha sido reconstruído, o Messias tinha vindo, ele tinha feito um pacto com muitos, como diz lá em Daniel 9, das 7 semanas, ele tinha feito um pacto com muitos, e na metade da última semana dos 490 anos, na metade da última semana, ele, que era o único que podia acabar com o sacrifício santo, acabou com o sacrifício santo de uma vez por todas. Por quê? Porque ele era o sacrifício verdadeiro, o primeiro e o último. E ainda restaram 3 anos e meio, porque o ministério dele foi 3 anos e meio. Os outros 3 anos e meio foi o que a igreja ficou em Israel, em Jerusalém, pregando o evangelho. E aqui, com a morte de Estevão, se fecha os últimos 3 anos e meio e se fecha a última semana dos 490 anos. Acabou a chance para que Israel fosse nação. A partir daquele momento, não é mais Israel que é nação de Deus.
A partir daquele momento, não é mais Israel que é o povo escolhido de Deus. A partir daquele momento se cumpre o que João disse: aquele para quem ele veio os rejeitaram. A partir daquele momento, todo aquele que o aceitou é chamado de filho de Deus. Então, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele rompe de uma vez por todas o pacto de Deus com a nação judaica e inicia agora o novo pacto de Deus com o resto do mundo inteiro, dos quais os judeus também estão dentro. Porque quando a gente fala isso, você vai, então Deus rejeitou os judeus, então nenhum judeu será salvo? É claro que será. Pedro era judeu, Tiago era judeu, Lucas era judeu, Mateus era judeu, Paulo era judeu. O que se diz é que só um pequeno remanescente será salvo, mas será judeu. Então hoje em dia não existe mais uma nação exclusiva de Deus. O que existe hoje em dia é a igreja do Senhor Jesus, que é composta de judeu, de gentil, de branco, de negro, de homem, de mulher, de criança, de brasileiro, de africano, de gay, de prostituta. A igreja do Senhor é composta de gente que tem problemas sérios na vida, de pessoas que têm problemas profundos para serem resolvidos, mas são do Senhor, independente dos seus problemas, porque esses problemas não são levados em consideração quando na cruz do Calvário foi sacrificado o Filho de Deus para pagar todos os pecados. Então não existe, irmãos, não existe mais uma religião de Deus. O que existe agora é a igreja. E a igreja do Senhor está revestida do seu poder. Tem autoridade para ir em todos os lugares, pregar o evangelho a todas as criaturas. Ela é o sal da terra e a luz do mundo. Foi a ela que o Senhor disse: todo o poder me foi dado no céu e da terra, portanto vão. Ele delegou o poder à igreja. E só ela é a única instituição espiritual que é movida pelo sopro do Espírito. Então, até aqui, foi dada a oportunidade para que Israel pudesse ser a igreja do Senhor e marchar pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Israel não quis. Os judeus daquela época não quiseram. Eles rejeitaram e eles disseram lá no Monte Sinai que caiam sobre nós todo o sangue de inocentes se nós não cumprimos a lei do Senhor. E o sangue de inocente, disse Jesus, desde Abel até os dias do Senhor, recaiu sobre aquela nação em 70 depois de Cristo. Então agora, nós vamos ver a partir do capítulo 8, que a igreja inteira, depois da morte de Estevão, sofre uma grande perseguição. E é exatamente nesse momento da grande perseguição, do pior momento que a igreja sofreu até aqui, que ela começa a fazer a obra mais maravilhosa. Que o Espírito Santo começa a agir cada vez mais, em quantidade e em qualidade, cada vez mais profundo. A igreja começa a se expandir, a igreja começa a ir, irmãos, pelo mundo inteiro. E, historicamente, nós vemos que é dito por diversos escritores históricos que até o ano de 70, quando Israel, Jerusalém e o templo foram destruídos, o mundo inteiro, o mundo habitado, o oicomene, o mundo inteiro já sabia da palavra de Deus. Então, o que é que nós estamos esperando então, irmãos? Se nós não estamos esperando uma grande tribulação, porque ela já aconteceu em 70, se nós não estamos esperando um anticristo, porque ele já se manifestava naquela época, no primeiro século, se nós não estamos esperando mais 7 anos aí de tribulação para depois haver o arrebatamento da igreja, o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que o Senhor venha para que a gente seja arrebatado até as nuvens, tenha um encontro com Ele, e de lá das nuvens desçamos e o seu reino seja instalado no mundo
para que nós reinemos com ele eternamente. É isso que nós estamos esperando. Eu não estou esperando o anticristo, irmão Jaime. Minha mãe. Eu não estou esperando o anticristo. Não estou nem preocupado com isso. Eu não estou esperando grande tribulação. Nem acredito nisso. Eu não estou esperando que alguém se manifeste aí como o poderoso das nações e reconstrua um templo lá em Israel e coloque lá uma adoração ao anticristo. Eu não estou esperando isso. Eu não vejo respaldo bíblico para isso. O que eu estou esperando é o arrebatamento. Isso eu estou. E também não é para ir para o céu. É para ir me encontrar com Jesus nas nuvens e voltar para restaurar, porque ele prometeu novos céus e nova terra. A morada do homem é na terra. É com o Senhor Jesus, mas é na terra. É isso que eu estou esperando. Só que até lá, até chegar esse glorioso momento, esse grande momento, o que é que nós como igreja temos que fazer? Continuar anunciando Jesus como Salvador e Senhor da vida de todos. Continuar socorrendo aqueles que precisam de socorro. E continuar, irmãos, fazendo como a igreja primitiva fazia. Dizendo na cara dos mentirosos que eles são mentirosos. Dizendo na cara dos ladrões que eles são ladrões. E dizendo na cara daqueles que fraudam a palavra do Senhor que mudem de ideia logo, porque ele vem. E dessa vez, irmão Jaime, ele vem como está escrito lá em Apocalipse 19. Quem não leu, leia. Ele vem num cavalo céu, o céu se rasgará, e ele vem num cavalo branco, cavalgando nas nuvens, e uma espada de 2 gumes saindo da sua boca, a espada que ferirá as nações. E na sua coxa, na altura, no seu manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não será rei no futuro, ele é rei agora. Ele é Senhor agora. E é isso que nós temos que anunciar. Chega de tanta palhaçada com a palavra de Deus. Chega de tanto amuleto. Chega de tanto glorificar a homens e glorificar a templos e glorificar a casas, a cidade, a lugares. Só um é digno de receber toda a honra e toda a glória, que é o Senhor nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe lugar sagrado, não existe objeto sagrado, não existe nada sagrado, só Ele é sagrado. E nós precisamos testemunhar isso, assim como os apóstolos testemunhavam. Pode ser que apareça alguém que queira nos matar, nos prender ou nos matar, que faça, que nos prenda e que nos mate, mas nós vamos fazer assim como Estevão fez. Nós vamos agradecer a Deus, olhar para o céu, ver o céu aberto e ver Jesus à direita do Todo-Poderoso, e mesmo morrendo, nem que seja apedrejado como ele foi, vamos dizer ao Senhor, Senhor, não lhes imputai este pecado, porque todo julgamento vem e provém e é do Senhor. Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, porém nós estamos aqui para falar a verdade. E toda vez que alguém mentir, apontando a palavra de Deus, nós temos o direito e o dever de desmenti-lo com a palavra de Deus, assim como fez Estevão naquele dia. Irmãos, Estevão teve uma coragem que eu nunca vi em nenhum outro homem. Estevão estava sozinho, era um jovem de 20 e poucos anos de idade. Estava ali cercado de líderes religiosos, homens sábios que conheciam a lei. Mas ele não temeu. Ele lembrou do que Jesus tinha dito: quando vocês forem diante de tribunais, diante de reis e diante de governadores, não se preocupem com o que vão falar, porque o Espírito Santo vos dará o que dizer. E é assim que nós temos que agir. Não te preocupa com o que vais dizer diante de uma multidão, porque o Espírito Santo, aquele que sopra sobre a tua vida, te direcionará a dizer aquilo que tem que ser dito. Então vamos nos agarrar nessa verdade, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos continuar marchando para a honra e para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado e que Deus abençoe a igreja.